Sábado, 25 de março de 2017. TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. O Tribunal de Contas do Estado vai acompanhar municípios sergipanos que estão com nota baixa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Prazo prorrogado. TCE alonga período para que prefeituras dos municípios do estado façam a prestação de contas do mês de janeiro através do nosso sistema de informática do órgão. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista da Semana, o convidado é o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá! A gente começa a edição trazendo os detalhes da iniciativa do TCE em acompanhar os municípios do estado que estão com nota baixa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A decisão foi tomada pelo colegiado em sessão plenária. A proposta de acompanhar e auxiliar os 10 municípios com baixo desenvolvimento de educação básica, o IDEB, foi da conselheira vice-presidente do TCE, Suzana Azevedo. O índice é calculado com base na taxa de rendimento escolar, que considera dados de aprovação e evasão e no desempenho dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e na Prova Brasil. Por meio dele, é possível mapear detalhadamente a educação de cada município e identificar as necessidades de cada um. Nós vamos desenvolver um trabalho onde vamos fazer com que os prefeitos desses municípios possam realizar um trabalho árduo para melhorar os índices educacionais desse município. E isso o Tribunal de Contas vai atuar conjuntamente com os prefeitos. Vamos convidar também o Sintese, vamos convidar todos aqueles envolvidos na área educacional para fazer esse esforço para melhorar a educação e realmente para que esses municípios possam dar uma melhor educação a todas aquelas crianças. 5 conselheiros vão coordenar a ação. Cada um deles, dentro das respectivas áreas de controle e inspeção, será responsável por 2 municípios que estão entre os piores resultados. O trabalho terá a contribuição voluntária do professor doutor, ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, José Fernandes de Lima, e a participação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. A previsão é que os trabalhos tenham início já nos próximos dias. Ainda essa semana vamos ter uma reunião, a primeira reunião de trabalho, onde vamos procurar criar as diretrizes para poder iniciar esse trabalho e com certeza é um trabalho onde nós vamos ter, não é um trabalho que você vai ver os resultados a curto prazo, é um trabalho que você vai ver os resultados a médio e longo prazo, mas com certeza o Tribunal de Contas vai agir para melhorar a educação do estado de Sergipe, inicialmente com 10 municípios e logo nós estaremos com 75 municípios, se Deus quiser. A seguir, TCE prorroga o prazo para que prefeituras façam a prestação de contas do mês de janeiro. E ainda, a gente divulga o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já.
Já estamos de volta e a gente destaca agora a iniciativa do TCE em prorrogar o prazo para que as prefeituras façam a prestação de contas do mês de janeiro. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas do Estado prorrogou o prazo de entrega das prestações de contas do Sagres referente ao mês de janeiro deste ano. A decisão foi tomada levando em conta as mudanças e as adequações no novo sistema de informática do TCE. O prazo foi prorrogado para o dia 31 de março. Alunos do curso de Direito da Universidade Tiradentes tiveram uma manhã de aprendizado prático no Tribunal de Contas do Estado, que por meio da Escola de Contas promoveu mais uma edição do projeto TCE Cidadão. Além de poderem acompanhar uma sessão plenária, os alunos assistiram a uma palestra intitulada Aspectos Relevantes dos Atos Administrativos e também conheceram como funciona a votação dos processos julgados pelos conselheiros no Pleno. O curso foi ofertado para analistas de controle externo do tribunal que integram a comissão de auditoria independente do órgão e foi ministrado pelo consultor financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Antônio Yamada. Foram 4 dias de capacitação e treinamento sobre normas internacionais de contabilidade, já que os recursos auditados pela comissão são de origem internacional. Dada a dificuldade em que nós estávamos este ano, o presidente do tribunal deu total apoio para que nós mantivéssemos um contato com o BID, fizéssemos um treinamento de reforço para a equipe já formada e treinamos mais 3 novos elementos que recompuseram esta equipe que agora está pronta para desenvolver as atividades que lhe competem. Ou seja, auditar os programas que o Estado venha a absorver com recursos internacionais. O coordenador da Comissão de Auditoria falou ainda sobre o amparo da gestão do tribunal no sentido de solucionar as dificuldades encontradas pelos servidores durante a execução dos trabalhos. O presidente, como nós conhecemos, é um entusiasta e quando nós dissemos das necessidades que estávamos tendo e do produto que nós poderíamos apresentar a ele em decorrência do nosso trabalho, que nada mais nada menos que é a imagem do próprio tribunal, ele nos disse que não queria que apenas a comissão existisse, mas que fosse a melhor comissão de auditores independentes do Brasil, entre os tribunais de contas que estão formando as suas comissões. O treinamento foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e tribunais de contas. Além de estreitar o diálogo entre as instituições, a capacitação pretende tornar as auditorias nos contratos de empréstimos e cooperação técnica entre o banco e o Estado ainda mais eficazes. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, esteve presente no encerramento do curso e destacou o empenho dos servidores do tribunal. O nosso objetivo é fazer com que as nossas auditorias nessa área sejam as melhores do Brasil. E por que não? Nós disponibilizamos grandes técnicos do tribunal para fazer esse trabalho. Eu acredito que até o fim do ano nós estaremos na frente de outros tribunais na área dessas auditorias. E chegou a hora do TCE na TV divulgar o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 8 processos, dentre transferências para reserva remunerada, aposentadorias, pensão previdenciária e reforma por invalidez. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 27 processos. Na pauta, aposentadorias, transferências para reserva remunerada e autos de infração. E no Pleno, 20 processos e 3 protocolos foram julgados. Contas anuais, denúncias, recursos e representação foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, o assunto em pauta é a situação dos municípios do estado que sofrem com a seca. O bate-papo é com o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. TCE na TV volta já!
E hoje, no quadro Entrevista, o convidado é o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. Durante o bate-papo, Esmeraldo fala sobre as ações do governo para amenizar os prejuízos causados pelo longo período de seca no estado. Veja. O verão já deu adeus, já entramos no outono e para a agricultura. Estamos com a economia combalida, são quase 6 anos de seca, uma situação terrível. Choveu um pouquinho, mas qual é o quadro hoje? E a previsão de safra aqui no programa, o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. Secretário, obrigado por sua vinda ao nosso programa. A chuva que caiu na despedida do verão trouxe alegria, né? É um alívio muito grande, muito embora ainda seja pequena, mas já aliviou bastante em alguns pontos do estado, principalmente no Alto Sertão. Chegou a juntar água, ainda não suficiente para nos dar tranquilidade, mas como eu disse, foi um bom alívio e renova as esperanças. Sertanejo, quando só vê a nuvem, só vê a barra, como a gente costuma dizer, já comemora. E com essa chuva, renovou a esperança. E tem um município específico que nós tínhamos uma preocupação muito grande, que é o município de Tobias Barreto, em função da barragem do Jabiberi. Choveu bastante em Tobias Barreto, então não só com relação à preocupação para o consumo humano, a dessedentação animal, mas também para a irrigação, acabou sendo um alívio. Ainda não resolveu o problema, de fato não choveu o suficiente para regularizar a situação, mas já renova a esperança. Olha, não choveu no tradicional dia de São José, no 19 de março, foi na despedida do verão, caiu aquela chuvinha. O quadro é de preocupação porque são 6 anos, mas como o senhor disse, deu um certo alívio. E esse alívio agora se traduz de que forma, como é que está o planejamento da secretaria, porque, como eu disse, não choveu no tradicional dia de plantar milho, né? E como é que vocês estão trabalhando esse quadro para 2017? Olha, ontem já tinha gente ensaiando em alguns povoados, plantando milho, em função, inclusive, da terra estar fria. Mas ainda há pouco, há uma tensão ainda, uma preocupação. E o que é interessante chamar a atenção, destacar no programa, é que em nenhum momento o Estado, apesar da chuva, desmobilizou seu trabalho com relação à seca. Hoje à tarde, inclusive, permanece aquelas tradicionais reuniões do grupo emergencial que discute a estiagem de modo geral, o impacto da seca no estado de Sergipe, e está previsto a manutenção das mesmas ações, a ação do carro-pipa, até porque a chuva não atingiu todo o estado ou não atingiu todas as localidades. Muito embora a informação que nós temos é que choveu, muito embora pouco, em todos os municípios, mas em algumas comunidades isoladas não tiveram acesso à água ou apenas chuviscou. Então, permanece a distribuição de carro-pipa naqueles 7 municípios que o governo já tinha tratado como mais emergenciais. O edital da compra de ração deve acontecer agora dia 24 e a limpeza de barragem, por exemplo. Nós, inclusive, uma notícia boa, algumas das barragens que nós já fizemos a limpeza já começou a juntar água. Nós fizemos a limpeza no povoado Serra da Guia, em Poço Redondo. Nós fizemos limpeza no povoado Alagadiço, em Frei Paulo. E nesses pontos e outros pontos também, estamos inclusive agora essa semana iniciando a limpeza do Paulo Freire, lá em Porto da Folha. Já são 5 barragens agora, incluindo Paulo Freire. E a notícia boa é que após a limpeza, em algumas dessas barragens já começou a juntar água. Então, continua a mobilização do Estado em função da preocupação. Até porque essa chuva, como eu disse, ela ameniza, ela renova a esperança, mas ainda não solucionou o problema e nós estamos na expectativa do inverno. E, felizmente, Messias, a previsão é boa ainda não comparando com a média, mas muito boa comparando com o ano passado. O ano passado realmente foi atípico, uma frustração de safra muito grande. O IBGE, a Conab já faz uma boa variação de safra para esse ano, no mínimo já equilibra comparando com os outros anos. Secretário, vou fazer uma previsão para 2017. Né? O senhor falou em alguma frustração. O ano passado foi perda de praticamente 100% da safra, tanto de milho e de feijão aqui no estado. Quem fez alguma coisinha, fez para alimentação animal, conseguiu alguma coisa. Para este ano, o senhor trabalha com qual quadro? Quanto o estado vai distribuir de sementes? Diante da frustração de 100% quase do ano passado, qual que muda para este ano?
Olha, de fato a frustração foi muito grande, principalmente nos grãos e os grãos que são produzidos no Agreste e no Alto Sertão Sergipano, porque o grão arroz lá, Messias, por incrível que pareça, nós já estamos fechando a colheita e novamente um recorde. Então, parabéns lá ao Baixo São Francisco pela produção de arroz. Mas o impacto foi muito forte com relação ao milho, com relação ao feijão, e o governo ficou preocupado, inclusive nessa situação de emergência, muita gente tinha reserva de sementes e acabou utilizando ou para alimentação ou inclusive para ração animal. Então já estamos, hoje inclusive a Indagro já senta com a Secretaria de Inclusão, até porque o recurso da compra de semente é do Fundo de Combate à Pobreza, senta com a Secretaria de Inclusão já para iniciar o processo de licitação das sementes. Nós estamos num esforço muito grande para esse ano, uma vez que nos outros anos a gente tem tido a dificuldade de entregar a semente na data correta, esforço muito grande para esse ano nós entregarmos no início do inverno, no início das chuvas do inverno. Mas ainda há limites com relação ao recurso, nós temos 3 milhões até o momento, 3 milhões dá para iniciar o processo, mas ainda não é suficiente. Nós tivemos um problema no ano passado, que foi a Conab, que tradicionalmente ajudava o Estado, acabou não ajudando. Nós já fizemos solicitação mais uma vez para a Conab esse ano, mas até agora sem resposta. Então, por enquanto, nós iniciamos o processo da compra de semente pelo Estado e existe o pleito para que a Conab possa ajudar. Caso se confirme esse valor, dá para comprar sementes, principalmente de milho, feijão e arroz, que são as 3 sementes mais solicitadas, para praticamente todo o estado. A gente deve pedir um pouco mais de complemento para fechar todo o estado de Sergipe. E o que é interessante é que as sementes são de extrema qualidade e escolhida pelos próprios produtores. Todo ano a Indagro faz uma consulta aos produtores e eles dizem quais foram as sementes que deram certo. Isso acaba ajudando, inclusive, a produtividade, como é o caso do arroz. Então, você que é agricultor, que se enquadra, e aí tem que ter a DAP, tem que ter o NIS, até porque é do Fundo de Combate à Pobreza. Você que se enquadra, faz sua solicitação na Secretaria da Agricultura Municipal ou na Indagro, faz sua solicitação, se cadastra para, assim que chegar, você ter acesso a essa semente e ajudar o Estado a produzir. Essa semente, ela é distribuída gratuitamente ou o produtor tem algum custo? Gratuitamente. Tem regras que divergem uma da outra, quando é o caso, por exemplo, da Conab. E a regra é muito mais com relação ao perfil do público. Mas, em geral, é o agricultor familiar, aquele que está... É o mesmo do Garantia Safra, por exemplo, que tem uma renda média de um salário mínimo por mês, um salário e meio mínimo por mês. Ou seja, é aquele agricultor familiar que tem dificuldade de comprar aquela semente tradicional na rede comum de distribuição. Ok. Secretário Esmeraldo Leal, muito obrigado por sua vinda ao programa. É importante que a gente está vivendo essa esperança de que tenha ido embora mesmo esse período de estiagem e que voltemos à nossa normalidade. Muito obrigado. Um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, eu aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana!